Meus amados, graças a Deus por mais esse privilégio que o Senhor está nos concedendo para nós estarmos juntos, unidos em Cristo Jesus e reunidos em torno da Sua palavra. Muito embora não estejamos no templo onde congregamos, todavia, Deus nos permite estarmos reunidos em torno da Sua palavra. Eu quero convidar a você, nesta noite, para uma leitura que está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Abra aí na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e os versículos número 5 até o versículo número 10, que nós lemos assim: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Meus amados, nós temos lido aqui, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e o versículo 5 ao versículo número 10. Paulo, escrevendo esta epístola, essa primeira carta, a igreja de Tessalônica, os irmãos que estavam lá em Tessalônica, eles se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Quando Paulo e Silas, eles saíram da prisão em Filipos, eles realizaram uma segunda viagem missionária, e nessa viagem eles chegaram a Tessalônica, e lá eles ficaram ali algum tempo, e Paulo pregou por 3 semanas na sinagoga dos judeus, e muitos se converteram. Mas os judeus, inimigos de Paulo, sabendo que Paulo estava naquela área, eles foram para lá e influenciaram muitas pessoas, e Paulo forçosamente ele precisou sair dali, e ele foi para Atenas, e lá, preocupado com esses irmãos que ficaram em Tessalônica,
ele pediu que Timóteo fosse para lá para saber do estado deles. E Timóteo vai, e Timóteo vê que eles estão firmes, animados. E Timóteo relata para Paulo como estavam os irmãos em Tessalônica. E Paulo, animado pelas boas notícias, Paulo, que estava em Corinto, ele escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita em torno do ano 49 ao ano 51 da era cristã, ou entre o ano 51 ao 53 da era cristã. Mas Paulo escreveu, e isso é importante para nós, inspirado pelo Espírito Santo. E desse versículo 5 ao versículo número 10, nós percebemos o poder do Evangelho na vida das pessoas, como o Evangelho ele muda o coração de todo aquele que crê. E nós percebemos que o Evangelho ele é mesmo, como diz Paulo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu te convido para nós acompanharmos do versículo 5 ao versículo 10 e aprendermos algumas coisas que o Evangelho produz. E nessas coisas nós vamos ver que o Evangelho é poder de Deus para todo que crê. Então eu dei um título a esse tema, o poder do Evangelho. Amém? Vamos iniciar então. Eu quero desde já agradecer a sua presença aí. Eu estou vendo o Efraim, muito bom, Efraim, o Emerson também. Eu já vi o nome da Júlia, do Ricardo, da Rosemeire. Graças a Deus por vocês estarem aí nos acompanhando. E eu espero que essa meditação ela venha trazer mais edificação espiritual para mim e para cada um de vocês. Então, observe o versículo número 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Meus amados, observe aqui a importância de um evangelho pregado no poder do Espírito Santo. Observe a importância das manifestações espirituais na pregação do Evangelho. Observe também que a doutrina pentecostal, que é a doutrina bíblica, ela deixa bem claro, Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão em novas línguas, porão a mão sobre os enfermos, os curarão, expulsarão os demônios. Enfim, é tão claro quanto a água límpida que o Evangelho ele é o poder de Deus. Então, quando você vê pessoas, teólogos, questionando se os dons é para os nossos dias, se não é, se é atual, se não é, é lamentável essa perda de tempo e essa incredulidade. Paulo diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras.
Primeiro, o Evangelho, quando ele é anunciado somente em palavras, ele não tem poder de mudar a vida de ninguém, e muito menos de mudar uma sociedade. Porque o Evangelho só em palavras, ele nada mais é do que oratória. Palavras são palavras. E Paulo diz, porque o nosso Evangelho, quer dizer, a mensagem, né, que eu e Silas levei a vocês, não foi somente em palavras. Eu não fui bater papo com vocês. Não. Mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Observe poder, observe na unção, na virtude, na direção, na eficácia do Espírito Santo e em muita certeza, convicção. Esses homens, eles não discutiam. Evangelho é a verdade. Jesus é o Salvador dos homens. E ponto final. Esses homens, eu fico vendo hoje muitos expoentes do Evangelho sendo entrevistados na mídia. E essas entrevistas não dão em nada, porque o objetivo é criar polêmica, é alavancar audiência deste ou daquele programa de polêmica. Mas o Evangelho, no poder de Deus e no Espírito Santo, e em muita certeza, é o que esse mundo precisa. O nosso Evangelho não pode ser somente em palavras. Evangelho somente em palavras é filosofia, psicologia, oratória, e só isso. Isso aí não significa nada. Tem que ser mais do que isso. Nós não podemos nos conformar de um evangelho vazio do poder de Deus. O evangelho tem que haver manifestações sobrenaturais, espirituais. O ser humano é um adorador por natureza. Muito embora não conhecendo a verdade, ele vá adorar qualquer coisa, mas isso não muda a sua essência. Ele foi criado para adorar. Se não adorar a Deus, vai adorar qualquer coisa. Então o homem, naturalmente, ele se encanta com as questões sobrenaturais. Por isso que aparece alguém adivinhando o futuro, isso e aquilo, e faz sucesso. Né? Por quê? Porque está dentro do ser humano essa sede do sobrenatural. Então, se dentro do ser humano tem essa sede do sobrenatural, como é que queremos apresentar um evangelho formal, uma água com açúcar, um vazio? Não. Tem que ser cheio do poder de Deus. Os pregadores têm que ser cheios do poder de Deus. Diplomas, oratória, isso não funciona. Isso encanta os ouvidos de quem não conhece o poder do Evangelho. Então Paulo diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós. Ele estava dizendo, vocês sabem como é que nós pregamos entre vocês. Vocês receberam o poder de Deus. Vocês sabem do que eu estou dizendo. E ele diz assim, olha, por amor de vós. Se nós amamos realmente as almas, nós temos que pregar a eles poder e não palavras.
tem que ser o evangelho de poder, genuíno, verdadeiro, por amor de vós. Veja que o amor ao ouvinte da palavra de Deus. Sem esse amor, as pessoas, como seres humanos, como carentes, dependentes de Deus, almas sem saber onde vão, sem esse amor, não há um evangelho genuíno. Nós temos que pregar o evangelho com poder, por amor do ouvinte. Você entende? Não é pregar o evangelho com amor à minha pessoa. Eu fazer sucesso. Você fazer sucesso. Nossa igreja fazer sucesso. Não. Pregar o evangelho. Entendeu? Por amor de vós. Observe então que o evangelho pregado com amor, ele cria seguidores. Ele influencia. Ele cria discípulos para Cristo. Olha aí, verso número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Olha o efeito do evangelho lá em Tessalônica. Aqueles irmãos, eles foram feitos imitadores de Paulo, dos apóstolos e do Senhor. Por quê? Porque Paulo imitava a Cristo. Sede meus imitadores, ele disse, como eu sou de Cristo. Então ele imitava a Cristo. E isso influenciou os seus ouvintes, que também queriam imitá-lo. A imitação aqui é na fé. Não é no corte do cabelo, na cor da gravata, o jeito que fala. É na postura, né? É na mente esclarecida pelo poder do evangelho. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Olha que bonito. Recebendo a palavra em muita tribulação. Por quê? Por causa da perseguição, né? Que veio contra aqueles novos na fé. Então eles receberam a palavra em muita tribulação. Observe que o evangelho só de palavra ali, sem chance. Mas um evangelho de poder. Tinha tribulação, mas tinha poder. E como é que eles receberam? Com gozo do Espírito Santo. Gozo. Alegria de Deus, alegria de ser salvo. Sentir a fonte no coração que salta para a vida eterna. Então o sofrimento veio, mas eles receberam com gozo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o consolador dado à igreja, dado a todos aqueles que creem. O que alegra o nosso coração é o Espírito Santo. Não é o hino que é bonito. Isso agrada, mas a alegria real do crente é o Espírito Santo. A fonte de alegria do crente é o Espírito Santo. Você pode glorificar o nome do Senhor aí, aonde você está? A fonte do gozo do crente é o Espírito Santo. Então nós somos alegres, mesmo nas lutas, nas tribulações, né? Parece um paradoxo, mas mesmo nas tristezas, nós estamos alegres em Deus. Por quê? Porque a porta está fechada, mas Ele vai abrir. Pode estar escuro pelas lutas, mas Ele vai acender a luz. É gozo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, e ele está na vida de todo aquele que crê. Então, a igreja de Tessalônica, ela imitou aqueles homens de Deus
que por sua vez imitavam ao Senhor. Alguns líderes hoje, que têm muitos imitadores, eles não se parecem em nada com Jesus. Então eles imitam alguém que não imita a Cristo, quer dizer, vira uma bagunça total. Veja que bonito. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Isso é o poder, a influência do Evangelho. Recebendo a palavra em muita tribulação, muita luta, mas com gozo do Espírito Santo. E uma vez que eles imitaram os apóstolos e os apóstolos a Jesus, o Espírito Santo entrou ali, usou aquela tribulação para um quebrantamento. O resultado está no verso número 7. Olha o verso número 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. E se tornaram exemplo. Toda aquela região, a notícia correu. Por quê? Ele diz, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Está vendo? O poder do Evangelho. A notícia a respeito da fé deles, da alegria, da firmeza, mesmo diante das tribulações, ela soou no mundo ao redor, porque por vós soou a palavra do Senhor. Agora, observe, sem lives, sem transmissão ao vivo, sem microfone, sem mesa de som, sem grandes eventos, sem festanças, e a palavra soou, a palavra voou. Quem levou essa palavra? Quem fez soar essa palavra naqueles arredores? O Espírito Santo. Porque ele viu pessoas sofridas, pessoas humildes, pessoas amantes da verdade, pessoas imitadoras dos homens de Deus, que por sua vez imitavam a Cristo. E quando Deus vê isso, Deus opera. E Deus, para operar, você sabe, ele não precisa de tecnologia. Se Deus precisasse, Jesus teria vindo nos nossos dias. Jesus veio numa época, e os apóstolos também, que nem luz elétrica havia. As viagens eram viagens longas, mas eles em 40 anos mudaram o mundo da sua época. Poder de Deus, a unção de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É a unção de Deus. É Deus que faz as coisas. Hoje nós fazemos tudo. Nós arrumamos nossos eventos, né? Por enquanto não. A pandemia deu uma seguradinha em nós aí. Mas nós arrumamos as nossas reuniões. Nós espalhamos faixas, nós fazemos um trabalho de marketing sensacional. Às vezes eu leio algum cartaz sobre coisas nossas de uma maneira geral, e pelo que a gente lê, parece que será uma revelação bombástica. Parece que virá coisas que os apóstolos nunca viram. E quando você vai lá não tem nada. Por quê? É um trabalho de marketing. Por quê? Porque nós estamos falando muito. E quando nós falamos muito, não fazemos nada. Se você quiser ver coisa grande, Deus tem que operar.
Aleluia. Milagre só Deus pode fazer. E oxalá Deus faça um milagre na tua vida ainda nesta noite. Só Deus pode fazer milagre. É o poder de Deus. Ter a tecnologia a nosso favor sem o poder de Deus é perda de tempo, é gasto à toa. Precisamos urgente do poder do Espírito Santo. Aleluia. Paulo diz a eles, de maneira que fosses exemplo, evangelho pregado no poder do Espírito Santo. Os crentes com gozo do Espírito Santo. Aí veio o exemplo, porque por vós soou a palavra do Senhor. Soou. Né? Dá para ouvir o eco do poder do Espírito Santo através da vida dos Tessalonicenses. Aleluia. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Não era a riqueza deles. Ai, que igreja rica. A fé se espalhou. De tal maneira que já da fé deles, não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo estava dizendo, eu não tenho o que falar da fé de vocês. Ela se espalhou, o mundo inteiro está sabendo. Poder do Evangelho, pregado no poder do Espírito Santo. E por que Paulo diz isso? Está no verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós. Paulo diz, está todo mundo falando. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Bem? E como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que profundidade, olha o que está escrito aqui. Porque eles mesmos, as pessoas ao redor de Tessalônica, daquela região, anunciam de nós, quer dizer, todos eles estão falando da maneira como nós fomos aí, pregamos o Evangelho para vocês, né? Qual a entrada que tivemos para convosco, a nossa chegada aí, como vocês receberam o Evangelho, todo mundo está falando. E como dos ídolos vos convertesses a Deus, o que mostra que havia muitos gentios ali. Como dos ídolos vos convertesses a Deus. Evangelho verdadeiro, no poder do Espírito Santo, o resultado é conversão dos ídolos a Deus. Conversão é dar as costas a um determinado lugar e voltar-se para outro. No caso aqui, eles deram as costas aos ídolos e voltaram-se para Deus. Quando você dá uma olhadinha hoje no meio evangélico, nós temos ídolos, né? A pandemia deu uma segurada, mas tem muito cantor famoso aí, evangélico, gospel, cantores gospel. Que bonito. Talvez não saibam nem o significado da palavra gospel, mas cantores gospel. Ídolos. Influenciadores. Nós chamamos de influenciadores. Esses ídolos são criados no nosso meio. E alguns são enriquecidos por nós mesmos. Mas o evangelho verdadeiro, os ídolos são abandonados. Eles abandonaram os ídolos. Como dos ídolos vos convertestes a Deus. Quer dizer, como que vocês deixaram os ídolos e se voltaram para Deus? Para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que bonito. Se voltaram para Deus para quê?
para ficar só dizendo Deus é maravilhoso, Deus é grande, só para ficar louvando. Não, para servir. Servir quer dizer se submeter à palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus, viver a palavra de Deus. A conversão a Deus é para isto. Entendeu? Não é se converter para ficar rico, para ficar famoso. Quando falta o poder de Deus, prolifera histórias da carochinha, testemunhos fantásticos demais, muita história, muita conversa. Que Deus nos ajude. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Todo mundo está dizendo como que foi a nossa chegada aí, como que vocês creram, e a conversão de vocês converteram. Vocês deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Evangelho com poder, ele dá esperança. Olha o verso número 10. Se converter para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus, a expectativa do crente é essa, e esperar dos céus a seu Filho. Está vendo qual é a esperança que produz o verdadeiro Evangelho? Esperar dos céus a seu Filho. Que Filho? Jesus. Aqui, ó. A quem ressuscitou dos mortos. Jesus vivo. O Jesus da Bíblia é vivo. Não é artificial. Um Jesus que os crentes fazem o que quer, todo mundo faz o que quer, e a palavra de Jesus mesmo, esse Jesus é morto. Mas o Jesus da Bíblia é vivo. E ele estava esperando esse Jesus vivo. Por quê? Porque Deus o ressuscitou dos mortos. O Jesus que Paulo pregou é o Jesus vivo. Tessalonicenses creu no Jesus vivo, serviu o Jesus vivo e abandonaram os ídolos porque eles viram que os ídolos eram mortos. E Jesus vivo. O Espírito Santo, ele vivifica, ele dá poder à pregação do Evangelho. Então Jesus morto, a pessoa continua com os ídolos mortos. Mas quando é apresentado Jesus vivo, as pessoas mudam. Paulo encontrou-se com Jesus vivo. Ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vivo. O Jesus vivo é que muda a vida das pessoas. E é pela nossa vida, pelo que pregamos e vivemos, é que o Jesus que pregamos e vivemos, ele é morto ou ele é vivo. O Jesus da Bíblia é vivo. E ele diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. Esse é o nome, Jesus. Esse é o cerne, o centro do Evangelho. Jesus, nada mais. Tudo mais em segundo plano. Nome da igreja, do ministério, de quem fundou, quem não fundou. Isso é segundo plano. Jesus, 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 que nos livra da ira futura. Evangelho verdadeiro fala da ira futura, mas fala da ira futura. O evangelho falso só fala de um céu inventado pelos homens aí. O evangelho verdadeiro não. Tem o céu para os fiéis, para os que creem, e a ira futura para os que não creem. Mas Jesus livra os que creem da ira futura. A Bíblia diz que Deus
Ele amou o mundo de uma maneira tamanha, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça nessa ira futura, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos ajude. Que o nosso Jesus, ele seja o Jesus vivo, e ele é vivo, porque é o Jesus das Escrituras. Esse livro. Aleluia. Jesus. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Oh, meus amados, que Deus nos ajude. Que esses momentos, de aflição no mundo, de inquietação, no meio cristão, inclusive, nos faça refletir melhor para pregarmos o Evangelho de poder. O que eles pregaram lá. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras. Não. Mas também em poder. E do Espírito Santo. E em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Amém? Meus amados, fique com essa palavra no teu coração. Eu espero que essa palavra ela venha despertar em você o desejo de pregar, de ouvir o Evangelho de poder, de não se conformar com o leite falsificado. A Bíblia diz: desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Que Deus nos ajude. Que esse Jesus que está vivo, ele te abençoe nesta noite. Que ele possa encher você do seu Espírito Santo. Que ele te dê dons espirituais. Que ele te use nas suas mãos para fazer a obra do Senhor. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. Saiba que antes dessa palavra chegar aí, ela obrigatoriamente tem que passar por aqui. Então esse negócio gostoso que você sente aí, ele passa pelo meu coração também. É o poder da palavra de Deus. Fique com essa palavra, Deus te abençoe. Tenha uma noite na presença do Senhor. E eu agradeço aqui cada um de vocês. Estou vendo ali o Edmilson, graças a Deus. Nosso irmão Edmilson, filho da nossa irmã, nossa saudosa já, irmã Cidinha. A nossa irmã Aparecida Santos. São vários os irmãos aí. Graças a Deus. Tenha uma noite na presença do Senhor, né? Eu estou vendo ali o nome da Jane também, graças a Deus. A Jane está aí. Enfim, que Deus te ajude. Amém? E amanhã pela manhã, eu sempre deixo uma porçãozinha da palavra do Senhor. Às vezes de manhã, às vezes eu não tenho tempo, à tarde, mas eu tento diariamente uma porçãozinha, 5, 6 minutos, que é o nosso alimento, é o que vai nos sustentar até que Jesus venha. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.